Graça e paz, queridos, estamos no ar, estamos de volta para mais uma aula. Hoje é a nossa última aula de pneumologia. Nós criamos aí uma sequência de 4 aulas sendo ministrada aqui para os alunos da CETAP, Seminário Teológico Avivamento Pleno, coordenado, muito bem coordenado pelo nosso amigo pastor George Costa. Então nós estamos no ar agora para a nossa 4ª e última aula dentro desse tema da pneumatologia ou da paracletologia, como a gente costuma chamar, que é a doutrina do Espírito Santo. Amém? Nós já estamos no ar, você que já está entrando aí, seja muito bem-vindo, tá bom? Vai anunciando aí aos irmãos, nós tivemos um pequeno atraso aqui, mas já conseguimos entrar no ar, tá bom? Vai avisando aí para o pessoal, compartilha, avisa todo mundo que a gente já começou. Eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado, será um momento de muito crescimento. Hoje falando sobre um tema que é importantíssimo, batismo no Espírito Santo e dons espirituais. Portanto, fica com a gente até o final, não sai não, tá bom? Você que já está conosco aí, não vai embora não, fica aqui com a gente e compartilha, avisa todo mundo aí. Olha, o pastor Gisele já está ao vivo lá. Lembrando que mesmo depois do final dessas lives, o Seminário Teológico continua com as suas lives normais pela página da CEMAP, tá bom? Para os alunos. E eu continuo fazendo as minhas lives às terças e às quintas-feiras, sempre às 4 horas da tarde, na minha página pr.Geisiel Santos, pastor Geisiel Santos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Portanto, você que assistiu essas aulas, que gostou, eu sempre ministro lives aqui, terças e quintas, 16 horas, 4 horas da tarde. E terça-feira que vem eu tenho uma live especial com o pastor Urbano Júnior, nosso vice-presidente do ministério ao qual eu faço parte, falando sobre a importância do estudo bíblico para a igreja contemporânea. Portanto, você que tem assistido, tem gostado, você que faz parte do seminário também, tá bom? Terças e quintas eu estou sempre ao vivo pela minha página pessoal, pr.Geisiel Santos, tá certo? E você vai continuar aí depois com os próximos professores do CETAP, que são uma bênção, uma equipe maravilhosa, coordenada aí pelo pastor George Costa. Obrigado a todos que já estão com a gente. Não deixe de compartilhar, tá bom? Curte aí, comenta, compartilha, vamos interagir e na medida do possível a gente vai aqui respondendo a vocês, vai dando a vocês aqui a interação que a gente conseguir dar aqui ao longo desse estudo. Amém? Vamos entrar no nosso tema hoje falando de batismo no Espírito Santo e dons espirituais. Lembrando que as nossas aulas estão sendo ministradas baseadas nessa revista da editora Palavra Verdadeira. É uma revista que eu mesmo escrevi, então tem uma revista de escola dominicais comentadas, tá bom? E esse é um dos temas e que nós estamos usando para base para essa. Conhecendo o Espírito Santo, está invertido aí na sua tela. Foi uma revistinha que nós lançamos em 2017, composta de 13 lições e que é bênção. Essa revista ela tem um conteúdo apropriado de curso de bacharelado em teologia na matéria de paracletologia. Nós estamos dando as aulas aqui baseado nela. Vou ler só para você aqui as 13 lições, tá bom? Está saindo invertido em sua tela aí. Doutrina do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, os nomes e significados do Espírito Santo, os símbolos do Espírito, a obra do Espírito Santo em nós, batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito, essas lições 6 e 7 que nós vamos tratar delas aqui hoje, o fruto do Espírito, pecados contra o Espírito Santo no Velho Testamento, o Espírito Santo antes e depois do Pentecoste, o Espírito Santo no ministério de Jesus e seja cheio do Espírito Santo. São 13 lições, os alunos aí do CETAP vão estar recebendo, você vai pegar com o pastor George aí, tá bom? A sua revistinha, tá bom? E você que é de fora e que deseja ter, depois nos procure no PV, nos chame no PV, tá bom? Lá pela minha página, manda uma mensagem lá na minha página, pr.Geisiel Santos, que a gente vê uma possibilidade de você adquirir também uma revista como essa, que vai trazer muito conhecimento, muito acréscimo para a sua vida espiritual. Queridos, já mergulhando no tema aqui, a gente já está com uma turma boa aqui assistindo com a gente. Esse tema ele é pertinente porque nos últimos dias surgiram muitas correntes teológicas que eles estão tentando a todo custo afirmar que as manifestações do Espírito através dos dons,
através das operações visíveis do Espírito, elas foram exclusivas para o dia dos apóstolos, os dias dos apóstolos. E que após o encerramento do cânon bíblico em Apocalipse, que esses dons eles teriam cessado, que esses dons eles teriam parado. E que por isso ninguém na atualidade receberia nenhuma manifestação de Deus. Para justificar essa narrativa que é antibíblica, esses teólogos têm apresentado a versão de que todas as manifestações que nós temos visto Deus fazer no meio das igrejas, ou é fruto de manipulação de mercenários, que pastores estariam fazendo aí espetáculos para manipular o povo, ou seria demônios agindo dentro da igreja naquilo que humanamente não era possível se explicar, porque na visão deles, Deus não está operando mais de forma visível em nossos dias. Ora, para a gente poder aderir a uma tese como essa, eu preciso anular logo de cara textos, e aí eu já quero começar lendo com vocês, porque heresia a gente combate com a Bíblia e não com opiniões. Em Atos capítulo 2, versículos 37, 38 e 39, um discurso que Pedro faz logo após a descida do Espírito Santo. E Pedro ele faz esse discurso dizendo isso. A partir do versículo 37, ouvindo eles isso, depois de Pedro fazer toda aquela pregação, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí vem o versículo 39, que Pedro diz assim: essa promessa diz respeito a vós, e ele estava falando daquele público que estava ouvindo eles ali, esse a vós aqui é limitado àquele público, ok? De respeito a vós, aos vossos filhos. Então Pedro fala agora da segunda geração, pós-era apostólica, e aí ele fecha o versículo 39 dizendo: os que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pedro ele não encerra o derramamento do Espírito Santo nos dias dele em momento algum. Ele diz: olha, essa promessa é para a nossa geração, é para a geração dos nossos filhos, é para a geração daqueles que estão longe nesse momento, naquele momento do derramado do Espírito Santo em Atos 2, e para todos que o Senhor chamar. Queridos, o Senhor continua chamando ainda hoje. E se ele continua chamando ainda hoje, salvando e libertando, essa promessa diz respeito, agora eu falo da minha geração, diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor chamar. Não dá para limitar o derramado do Espírito Santo para a era apostólica e ignorar tudo que Deus tem feito já no meio da igreja. Isso seria um isolamento de texto ou a negação de diversos textos bíblicos que eu não posso simplesmente ignorar, eu não posso simplesmente jogar do lado e fingir que isso nunca aconteceu. Então, vamos nos ater ao texto bíblico, que quando alguém vier para você com heresia, vier para você querendo desfazer, queridos, fica com o que você já aprendeu, fica com o que você já viveu. Não se pode colocar dúvidas teóricas sobre uma experiência vivida. Não se pode colocar dúvidas teóricas, teológicas ou de qualquer outra sorte sobre algo que você já vivenciou em Deus, que você já recebeu de Deus, que você já viveu no Senhor. Então, guarda tudo que você viveu do Senhor para que aquilo que alguém chegar para você dizendo: não, mas Deus não fala mais, Deus não usa mais, o Espírito Santo não derrama mais. Então você diz: eu creio no que eu tenho vivido. Eu creio no que eu tenho presenciado. Diga para essa pessoa: senhora, você chegou atrasado. Porque quando você chegou, o Senhor já me tinha visitado. Quando a gente vai para Joel capítulo 2, ele vai fazer profetizar a respeito dos últimos dias. E Pedro, ele aqui em Atos também capítulo 2, ele confirma essa profecia de Joel no versículo 17. E Joel vai profetizar dizendo assim: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Não é nos dias apostólicos, não é nos dias do Messias, é nos últimos dias. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Eu também no meu espírito derramarei sobre servos e servas, naqueles dias profetizarão. Observe que essa profecia é exatamente para os últimos dias. Então profecia, visão, revelação, dons de línguas, dons de variedades, dons de interpretação, queridos, tudo isso é para nós. Tudo isso é para a igreja.
Enquanto Jesus não voltar, o Espírito Santo está conosco na terra e as suas operações o acompanham. Não dá para separar o Espírito Santo dos seus dons, não dá para separar o Espírito Santo dos seus atributos. Ele é quem ele é e a glória dele o precede ou sucede. Então que nós tenhamos isso em mente. Sim, os dons são atuais. Sim, são para os nossos dias. E sim, o Senhor fala ainda hoje. Pastor, mas tem muito engano, talvez você diga. Tem muito mercenário, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente fazendo espetáculo. Sim, infelizmente. Mas eles se encontrarão com o Senhor um dia e prestarão conta. Eu não posso, por causa do falso, anular o verdadeiro. Não é porque alguns têm usado de má fé que eu preciso anular a todos que o Senhor tem usado. Não, tem homens e mulheres de Deus verdadeiros. Infelizmente, a grande maioria em nossos dias são falsos. Infelizmente. Mas aí você vai precisar de um dom que a gente vai falar nesse instante. Discernimento de espírito. Para discernir o que é falso do que é verdadeiro. E você não abandonar, você não jogar fora o que vem de Deus e nem abraçar o que vem do inimigo ou o que vem de uma mente humana sem temor a Deus, sem temor ao Senhor. Então, queridos, fica atento a esses detalhes aí. O que nós vamos falar hoje é sobre ter o Espírito em nós, estar no Espírito. Quando falamos de batismo no Espírito Santo, o que mais se ouve é, mas todo crente tem o Espírito Santo. E eu estou aqui para te afirmar, sim, isso é verdade. Todo crente tem o Espírito Santo. No momento em que você aceitou a Jesus, que você disse sim ao chamado de Deus, o Espírito Santo entrou em você. Ele já mora aí dentro, ele está em você. Então, pastor, o que seria um batismo no Espírito se eu já tenho o Espírito Santo? Aí há a beleza do texto. Aí é o que o Senhor fez. Olha João capítulo 20, versículo 22. João capítulo 20, versículo 22. Olha essa passagem que linda. João 20, versículo 22. Vamos ler desde o versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, primeiro momento em João 20, versículo 22, Jesus está dizendo, recebei o Espírito. Ele assopra sobre eles. Ele diz, olha, vocês estão sendo cheios do Espírito Santo agora. Essa é a porção que o crente recebe no momento em que ele se encontra com Cristo. Ele recebe o Espírito Santo dentro de si. Mas quando a gente vai para Lucas, capítulo 24, versículo 49, Lucas 24, versículo 49, você que está nos acompanhando aí, pega a Bíblia, caneta, papel, tá bom? A gente sempre fala de muitas referências aqui. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A palavra revestir quer dizer vestir aquele que já está vestido. Era como colocar uma túnica sobre alguém que já estava vestido, colocar uma capa sobre alguém que já estava vestido em sua túnica. Quando eu já estou com a minha camisa e eu visto um paletó ou um casaco, isso é um revestimento. Então Jesus, primeiro ele diz, olha, recebei o Espírito Santo, vocês foram vestidos, o Espírito Santo já está em você. Só que agora ele volta e fala assim, olha, eu estou enviando vocês para pregar, eu estou enviando vocês para falar, para fazer milagre, mas aguarde um pouco. Porque vocês precisam de um revestimento de poder. Esse é o mergulho no Espírito Santo. Na primeira experiência eu recebo o Espírito Santo para a condução da minha vida. É apenas um recebimento do Espírito para que eu reconheça que eu sou pecador e seja convencido do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Só que o revestimento, por que fala de revestimento? Se o Espírito já está dentro, por que eu preciso do Espírito do lado de fora? Revestimento aqui fala justamente de, não é mais você, o Espírito Santo entrando em você, mas você entrando no Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito, ele entrou em você. Agora você vai mergulhar no Espírito, você vai entrar dentro dele. De forma que você vai ter o Espírito Santo dentro de você, mas você também vai estar dentro do Espírito, você vai estar revestido por ele. Ele vai estar à sua volta, ele vai estar no seu entorno. Esse é o revestimento do Espírito que Jesus prometeu em Lucas 24, 49.
que nós aprendemos a chamar com o tempo, demos essa nomenclatura de batismo no Espírito Santo. Por quê? É entrar dentro do Espírito Santo. E qual a diferença, pastor? Porque eu tendo ele dentro de mim, eu sou afastado do pecado, e isso é necessário, é o primeiro passo. Isso acontece no momento da conversão. Mas quando eu estou dentro dele, eu começo agora a conhecer a natureza de Deus e a ver as revelações de Deus para a minha vida. A conhecer a natureza de Deus e ver o que o Senhor tem a revelar para mim, ver o que o Senhor tem a revelar para o meu coração. Esse é o revestimento no Espírito, que Jesus vai falar aqui em Lucas 24:49. Vocês já receberam o Espírito Santo, ele está em você, amém. Mas agora você vai entrar nele, você vai se revestir dele, ele vai estar também à sua volta. E aí quando você está dentro de Deus, pastor Luciano Subirá tem um livro que ele escreve dizendo assim, até que nada mais importa. É quando você começa a ter experiências mais profundas. É quando você começa a conhecer o Senhor por dentro, o derramar do Espírito, o encher do Espírito. Isso é para todos, queridos. Ter o Espírito Santo dentro dele é para todos os que clamarem pelo nome do Senhor. Quando a gente vai para Joel 2, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Dentro é para todos os que invocarem o nome do Senhor. Agora o revestimento é para aqueles que buscam. O revestimento é para aqueles que querem um pouco mais. O revestimento é para aqueles que querem ir mais fundo, que querem achar um lugar mais profundo em Deus, que querem conhecê-lo profundamente, querem ver revelações que não são dadas a todos, mas apenas àqueles que realmente desejam e buscam, que realmente desejam e querem algo mais da parte do Senhor. Aí você pode dizer, para que buscar o batismo? Ora, o batismo no Espírito Santo, essa experiência no Espírito Santo, ela tem como principal finalidade me inserir ou abrir as portas para os dons do Espírito. A principal função do batismo no Espírito Santo é funcionar como porta para os dons espirituais, para os dons do Espírito. E aqui eu quero chamar a tua atenção, porque a Bíblia ela vai fazer uma distinção de dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Olha que interessante, pouca gente fala nisso, a gente fala muito dos dons do Espírito. Mas a Bíblia ela vai falar dos dons que são dados pelo Pai, dos dons que são dados pelo Filho e dos dons que são dados pelo Espírito Santo. Observe como a Bíblia fala sobre os dons do Pai. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Pega a sua Bíblia aí para depois não me acusar de falar heresia. Tá bom? Versículo 28. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Aqui fala dos dons do Pai. Fala assim, a uns, pois Deus. Deus aqui é uma nomenclatura falando do Pai, é uma referência ao Pai. Pois Deus primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas. O que a Bíblia está falando, o que Paulo está dizendo em Coríntios 12, 28? Ele está dizendo assim, olha, o Pai ele distribui dons ministeriais. O Pai distribui ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, também falado em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aqui está falando, vai um pouco mais além, fala de socorros, fala de uma série de dons de profecia. Sim, são dons que o Pai dá, são ministérios. A gente não pode confundir dom de profecia, que é o dom dado pelo Espírito, com o ministério profético, que é dado pelo Pai. Olha isso, muita gente confunde. Eu tenho dom de profecia, eu sou profeta. Não, você tem dom de profecia. Amém? Ministério profético é diferente. O dom de profecia, ele fala um, ele fala dois. O ministério profético, ele fala uma geração. Ministério profético, ele fala uma gente. Ele fala uma nação, ele fala um povo. Então, nem todos terão dons de profecia. Mas todos precisam buscar o ministério profético. Nem todos profetizarão com dom de profecia, eis que eu te digo, o Senhor mandou dizer isso para você, nem todos terão esse dom, é um dom do Espírito. Mas o ministério profético, ele precisa fazer parte mesmo de alguém que não tem o dom de profecia. Porque o ministério profético vai te levar a ter uma boca profética, que libera palavras, que abre os céus para certas circunstâncias em favor de determinados lugares e de determinado grupo de pessoas. O ministério profético não tem a ver com uma pessoa, com duas pessoas, não, o ministério profético tem a ver com um propósito. E cabe ao Pai essa distribuição dos ministérios. Agora, olha a questão do Filho de Jesus. Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8. Romanos 12, versículos 6 ao 8.
Diz assim, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele a medida da fé, se é ministério, seja de ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom para exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Aí quando você volta no versículo 5, fala assim, está falando do corpo de Cristo. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui fala daquilo que o filho reparte com a igreja. O pai reparte o ministério. O filho ele reparte a chamada individual. E aqui você precisa compreender essa questão da chamada. A Bíblia vai chamar isso de operação do Espírito. Porque eu posso ter o mesmo ministério que você e a minha chamada ser diferente. Eu sou pastor, eu conheço outros pastores. Ambos temos o mesmo ministério pastoral, mas com chamadas diferentes. E às vezes a gente confunde isso. Um é mais voltado para o ensino, o outro é mais voltado para o avivamento, o outro já é voltado para a exortação, e cada um vai exercendo sua chamada, sua operação de forma diferente. Porque o ministério é um, mas as chamadas elas começam a se ramificar, elas começam a se diversificar. E aí a gente precisa separar ministério da minha chamada individual. Dentro desse ministério a chamada é a mesma, mas o ministério é o mesmo, mas a chamada individual ela toma rumos diferentes dentro daquele mesmo ministério. E aí quando eu acho a minha chamada individual, quando eu acho o meu papel em Deus, o meu papel em Cristo, aí vem o Espírito com os dons do Espírito. Datado aqui descrito em 1 Coríntios também, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. Onde ele vai agora começar a descrever, 1 Coríntios 12, do 4 a 11, qual a função dos dons do Espírito. E aí vai falar aqui, olha, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera. Observe como Paulo separa isso. Lê esses versículos 4, 5 e 6. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem distribui os dons? É o Espírito. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Ele separa as funções dadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Paulo ele faz isso. Aí no versículo 7 em diante ele diz, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra da ciência, aí segue aqui para adiantar fé, dons de curar, operação de maravilhas, dom de discernir espírito, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então observe aqui, nós temos uma lista de funções. O Pai ele vem entregando os ministérios, o Filho vem entregando a diversidade de operações, o Espírito ele vem agora com os dons do Espírito. E qual a função dos dons do Espírito? A função dos dons do Espírito é justamente potencializar a tua chamada. É justamente pegar a tua chamada, quando a gente vai para Marcos capítulo 16, versículo 20, você que ainda não compartilhou, que está comendo essa palavra sozinho aí, pelo amor de Deus, compartilha, manda para mais pessoas, tá bom? Vamos divulgar a palavra de Deus. Já tem gente divulgando pânico, divulgando medo. Vamos falar de Jesus. Jesus é bom. Marcos capítulo 16, versículo 20. Eu estou sentindo falta hoje dos comentários, das perguntas, aqui das interações. Diz assim, ó, e eles, falando dos discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. E aí fecha dizendo um amém. Ou seja, eles saem exercendo uma chamada, exercendo um propósito. Qual era essa chamada? Olha, vão e pregue. Jesus enviando aqui os discípulos. E aí fala assim, olha, vai pregar. E eles vão pregando, eles vão falando. Só que aí o Espírito vem confirmando a mensagem através dos sinais. A função dos dons, a função dos dons do Espírito é justamente para a confirmação daquilo que você pregou pela chamada, daquilo que você pregou pela operação do Espírito, que você pregou pelo seu ministério. Então você precisa pegar na justa operação de cada parte. E aí, Isabela está falando, não dá tempo, tem que anotar, muita coisa, né? Depois volta com paciência, vá assistindo no delay aí, bota para passar um pouco mais devagar. Então, o Senhor ele te dá uma chamada, você vai exercendo essa chamada, mas você precisa agora dos dons do Espírito para confirmar. A Bíblia vai dizer que esses dons, eles não são sinais para os salvos, eles são sinais para o ímpio.
Por que são sinais para o ímpio? Porque o salvo ele não pode depender do dom para poder acreditar na palavra. Não, você é salvo. Se você ouvir a palavra, você tem que crer na palavra. O dom ele não é sinal para salvo. Infelizmente, tem muito salvo que ele é carente de dons. Ele é carente. Ainda essa semana eu ouvi um áudio de alguém que me enviou de uma terceira pessoa, né? E a pessoa que ouvi isso aí vai até lembrar da situação, em que a pessoa do áudio falava exatamente isso. Olha, eu estou desesperado, eu preciso que alguém me passe uma profecia. Eu preciso que alguém fale um eis que eu te digo, alguma coisa, e eu tô carente, eu estou em pânico por isso. Queridos, o dom não é sinal para salvo. Os dons são para edificação da igreja, sim, mas a Bíblia vai dizer que ele serve de sinal pro descrente, para que através ele seja atraído pelos dons e aquele seja convertido pela palavra. Você que já foi convertido pela palavra, você precisa se firmar na palavra agora. Amém? E os dons, o Senhor não quer só que você fique carente de receber os dons, Ele quer te usar nos dons. Ele quer que você seja o abençoador e não apenas o abençoado. Ele não quer que a gente fique na condição de mendigos espirituais. Quando aquele mendigo na porta da porta formosa ali do templo, ele pede a Pedro e João, dizendo, olha, me dá uma moeda. Pedro vai dizer o quê? Eu não tenho prata nem ouro, mas do que eu carrego, eu vou te dar agora, levanta e anda. Porque você carrega algo dentro de você. E a sua função é distribuir isso. A sua função é compartilhar disso. E não apenas você ficar sempre na carência, na dependência de que alguém tem que me abençoar, alguém tem que falar comigo, alguém tem que... Não, você precisa ser aquele que é usado, aquele que abençoa, aquele que exerce, aquele que Deus vai usar. Amém? Então qual o sinal do batismo no Espírito Santo? Qual o primeiro sinal? A gente tem muita coisa aqui, o tempo... Talvez a gente passe um pouquinho do horário. É a última aula de pneumatologia. E depois a gente volta para os nossos temas normais a partir da terça-feira que vem. E o pessoal da Setup segue com a sua equipe de professores. Ok? Então qual o primeiro sinal do batismo no Espírito Santo? A Bíblia não estabelece o dom de línguas como um sinal do batismo no Espírito Santo. Não há lá um texto dizendo, olha, você foi batizado no Espírito Santo, tem que obrigatoriamente falar de línguas. Porém, todas as vezes na Bíblia que as pessoas foram revestidas pelo Espírito, em todos os textos, elas falaram em outras línguas. E a Bíblia indiretamente coloca, através de uma inferência, as línguas estranhas como um sinal dessa imersão, desse primeiro passo no Espírito Santo. Desse primeiro passo, desse primeiro mergulho no Espírito Santo. Se a gente vai para Atos capítulo 2, versículo 4, no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, o primeiro sinal foi que as pessoas falaram em outras línguas. E ali há algo interessante, porque naquela ocasião eles não falam em línguas do céu, eles falam em línguas dos estrangeiros que estavam ali. A Bíblia vai dizer que todos os que estavam ali ouviam os discípulos pregando em sua própria língua, em seu próprio idioma, de modo que se converteram quase 3.000 pessoas naquele dia. Olha que interessante. A gente vai para a casa de Cornélio, Atos 10, versículos 44 ao 46, e quando você vê o Espírito descer, as pessoas falaram outras línguas, antes mesmo de serem batizados nas águas. A gente vai para Atos 19, 6, quando Paulo ele chega na cidade de Éfeso, e quando ele chega na cidade de Éfeso, ele vai perguntar àqueles discípulos, olha, vocês conhecem o Espírito Santo? Eles falam, nunca ouvimos falar. Aí Paulo fala, vocês são batizados em quê? Atos 19, 6, nós batizamos o batismo de João. Aí Paulo vai, batiza eles agora com o batismo correto, e depois coloca a mão sobre eles, e descendo o Espírito Santo sobre eles, eles falaram em outras línguas. Então ainda que a Bíblia não crava como uma regra, todas as manifestações, todas as vezes que alguém teve a primeira experiência com o Espírito Santo em forma, a Bíblia diz que ele vai estar aqui, operando em nós até a volta de Jesus. Isso é fator predominante, isso é algo indiscutível dentro da palavra de Deus. Amém? Então, voltando aqui à questão dos dons, do dom de língua que estávamos falando aqui. O dom de língua, ele é o dom que edifica a você mesmo. Ele é o único dom que ele edifica aquele que tem o dom. Todos os dons, a Bíblia diz que são para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que os dons eles são para a edificação da igreja. Mas o dom de língua,
ele é um dom que ele é para a edificação daquele que o tem. Ele é um dom que ele tem como função, como finalidade, edificar aquele que recebeu o dom de línguas. Portanto, é interessante que você tenha esse dom, que você busque esse revestimento de Deus. Por quê? Porque ele vai edificar o seu espírito. E aqui há algo especial. Se ele é para edificação individual, e há algo interessante aqui. Ele é o único dom que ele é para todos. Não há a questão de, o Senhor não me agraciou com o dom de língua. Não, é para você. Talvez você não tomou posse. Amém? Nem todos vão profetizar. Nem todos vão ter variedades de línguas. Nem todos vão falar línguas proféticas. Nem todos vão ter visões. Nem todos vão curar. Nem todos vão operar maravilhas. Sim, Paulo escreveu sobre isso. Agora, a oração em línguas, que é para a sua edificação, que é para o seu benefício próprio, conforme 1 Coríntios 14, versículo 2, você precisa desfrutar dele. E ele é para você. Não é para um grupo seleto, não é para um grupo ou outro. A diferença é que algumas pessoas conseguem tomar posse disso, outros não. Alguns conseguem receber isso e fazer uso e tomar posse e ir para frente. Outros ficam naquele medo e a gente fica assim, não, olha, eu estava orando e veio uma unção sobre mim. Quantas vezes eu ouvi sobre isso? Alguém falou, eu vi unção, pastor, e veio na boca, mas eu segurei porque eu fiquei com medo de ser da carne. Queridos, você não vai conseguir amaldiçoar enquanto você fala amém. A Bíblia diz, ninguém fala anátema enquanto está dizendo amém. O que Paulo está escrevendo, querendo dizer ao falar isso? Ele está dizendo assim, olha, você não vai produzir maldição enquanto o seu coração está glorificando a Deus. Se o teu coração está puro, glorificando a Deus, o que fluir naquela oração é de Deus. Então nós muitas vezes não desfrutamos dos benefícios da oração em língua, que vai trazer edificação para nós mesmos, pelo medo, pelo trauma, pela aquela visão distorcida que muitos já passaram, dizendo, não, isso aí já cessou, isso aí é da carne, isso aí não é para você. Não, queridos, é para vós, para vossos filhos e para todos quanto o Senhor chamar. E se é para todos quanto o Senhor chamar, isso nos inclui. Não dá para nos distanciar disso. Amém? Então é um sinal inicial. Agora você não pode parar nele. Amém? É apenas um sinal para a sua edificação. Por que eu falo que é para todos? Porque senão Deus seria injusto. Se ele é um dom para a edificação daquele que o tem, Deus dá para um e não dá para outro, então a injustiça da parte de Deus, o Senhor quer que um fique, seja edificado e o outro não. Observe como isso não bate. Então nem todos receberão outros dons. Mas o dom de línguas, ele é para todos. Você precisa apenas crer nisso e tomar posse disso. É para você. Porque você precisa desfrutar da oração em línguas para edificar o seu espírito. Amém? Quando você ora em línguas, é o seu espírito orando a Deus. A minha mente, ela não sabe o que orar. A minha mente, ela ora errado. Tanto que a Bíblia diz que o espírito tem que vir atrás corrigindo. Mas o meu espírito, ele não ora errado, ele ora correto. Aí você fala assim, poxa, mas eu tinha tanta coisa para orar, e fui orar em línguas, e agora em meus pedidos, e agora o que eu tinha para orar, meu irmão, teu espírito sabe exatamente como orar. E ele fala diretamente a Deus. A única maneira da sua voz ser ouvida no céu é a oração em línguas. Porque na sua oração normal, a sua oração precisa ser corrigida. Mas quando você ora em línguas, não, o Senhor ele pode te ouvir diretamente por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque é o teu espírito que está orando. Amém? Então isso é interessante. Agora eu não posso parar nisso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios 14, 12. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Deixa eu ver aqui se eu estou lendo a referência certa. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito. Versículo 13. Formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos têm bebido do mesmo Espírito, porque também o corpo é um e um só membro. Acredito que eu esteja lendo o texto errado aqui. Estou lendo o capítulo 12 e 14. É o 14 e 12, ok? 14 e 12. Assim também vós, que como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles. Ou seja, procurai crescer neles, procurai aperfeiçoar neles, para a edificação da igreja. Paulo está dizendo assim, olha, você já recebeu o inicial, então procure acrescentar nisso. E ele continua, versículo 13, aí que se fala a língua, ore para interpretar. Amém? Então, se você já recebeu algo, ore para pôr mais. Isso aí é um sinal para início. Mas você não pode parar aí. O Senhor quer que você cresça, o Senhor quer que você avance, porque o alvo dos dons não é só edificar você. O Senhor não quer que você fique na igreja como um mendigo, só sendo abençoado, abençoado, abençoado. Ele quer te usar para edificar outros.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Então eu preciso ter uma utilidade na obra de Deus. Minha esposa, ela tem uma oração que eu acho interessante, que ela fala assim: Deus, que meus filhos sejam vasos úteis dentro da igreja. Meu irmão, esse deve ser seu pedido. Deus, eu quero ser útil. Primeiro eu tenho que edificar a mim mesmo, porque Deus não pode fazer através de mim algo que Ele não fez em mim. Por isso o dom de línguas tem que ser o primeiro, porque ele edifica a mim mesmo. Eu não posso sair para edificar a outro se eu não estiver edificado. Mas eu primeiro edifico a mim mesmo, edifico o meu próprio coração e depois eu edifico a outros. Depois eu saio para edificar a outras pessoas. Amém? Então, observe como isso é algo muito real. Às vezes você para na sua auto-edificação. Poxa, pastor, eu estou sendo edificado, está uma benção. Amém, mas Deus quer te usar para outros. Deus quer te usar para abençoar a outros. Ele não quer que você pare só nisso aí. Ele não quer que você fique só nisso. Ele quer mais e mais e mais de você. Amém? Então, busca mais. Não para só no que você já recebeu. O Senhor quer te usar para útil. Pastor, o que é dom? A gente vai falar de tantos dons, mas o que exatamente é dom? A palavra grega que foi traduzida por dom é charisma. E a palavra charisma, ela tem um sentido de presente dado para honrar alguém. Ou seja, dar um presente em expressão de honra. Então observe que o charisma, o dom de Deus, a dádiva de Deus, ela é te dada também para te honrar. Porque Deus precisa de mim para curar o doente? Não, Ele tem poder, Ele vai lá e cura. Quando Deus me concede o dom de curar, e Ele faz isso, e me dá a graça de ir lá e orar e o doente ser curado, eu saio dali todo alegre dizendo: poxa, eu orei e a pessoa foi curada. Na verdade, Deus não precisava de mim. Eu não era necessário para aquela obra. Eu não era necessário para aquilo. Mas o Senhor, Ele vem e Ele faz aquilo, Ele me dá o dom para me honrar. E eu me sinto participando daquele momento. Me sinto, poxa, eu orei, minha oração. E na verdade não, Deus podia ter curado sem mim. Então o dom é apenas algo que Deus te dá para te honrar. Ele poderia fazer tudo isso sem você. E o problema é que muitos que recebem o dom, eles começam a se sentir como o necessário pilar da igreja, né? Você recebeu um dom de profecia, orou por alguém, Deus começou a curar. Pronto, agora ele não é mais submisso a ninguém, agora acha que eu tenho um contato de... Não, meu irmão, o dom Deus te dá para te honrar. Para edificar a igreja, honrando você. Mas ele não precisava de você para curar, ele não precisava de você para falar com alguém, ele não precisava de você para nada, não precisava de mim para nada. Mas porque Ele nos usa, Ele primeiro faz em nós e depois por meio de nós. Sempre que Deus quiser falar com um homem, Ele vai usar outro agente homem. E aqui eu não falo de gênero, mas eu falo de ser humano. Sempre que Deus quiser tratar com o ser humano, Ele vai usar outro ser humano. Deus precisa disso? Não. Mas por que Ele faz? Porque Ele tem prazer de honrar seus servos. Ele tem prazer de honrar seus filhos. Então, a função do dom é essa. Edifica a igreja enquanto Deus honra seus servos. Mas não que Deus tenha necessidade de mim para curar alguém, para falar com alguém. Não, Ele faz isso por prazer. Porque Ele tem prazer em fazer isso. Amém? Agora, os dons do Espírito. Aí agora a gente vai focar aqui especificamente nos dons do Espírito de 1 Coríntios 12. Que a gente leu aqui. Do versículo 8, versículo 9, versículos 10 e 11. Ok? Então, esses dons do Espírito que nós citamos aqui, eles vão se dividir em 3 categorias. E aí pega caneta e papel, que não dá para você decorar isso de forma alguma. A não ser que você tenha uma mente aí que seja bata no computador, ok? Os dons do Espírito, eles vão se dividir em 3 categorias. Primeira categoria, categoria das revelações. Segunda categoria, categoria dos dons de poder. Terceira categoria, categoria dos dons de inspiração verbal. Quais são os dons que faz parte da categoria de revelação? Primeiro, o dom de sabedoria. A Bíblia vai chamar isso de sabedoria da palavra, ou palavra de sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Diz que a uns Deus dá palavra de sabedoria. Porque esse é um dom de revelação. Muitas pessoas falam: estou buscando o dom da palavra. E ele acha que o dom da palavra é um dom para pregar. Não, o dom da palavra não é dom para pregar. Dom da palavra, da sabedoria da palavra, é para você compreender as Escrituras. O dom da sabedoria da palavra é para você compreender o que a Escritura está te ensinando, o que a Escritura está traçando para você. Então, essa é a função da sabedoria da palavra.
que você compreenda as Escrituras, que você compreenda os ensinamentos bíblicos. Você vai estar lendo e você vai estar compreendendo. O Senhor vai estar te revelando coisas dentro do texto que outros já leram, viram, mas não perceberam. Tem uma diferença, você vê, mas não percebe. Porque são coisas que estão aguardadas para o Senhor revelar aos seus. E aí vem o primeiro dom de revelação, que é o dom da sabedoria da palavra, a palavra de sabedoria. O segundo dom também está no versículo 8, que é o dom de ciência, da palavra da ciência. A palavra da ciência, essa sim tem a ver com o momento da mensagem. Onde o Senhor agora ele vai começar a revelar para você coisas enquanto você ministra. E de repente você tem ali todo um esboço elaborado, mas o Senhor começa a te dar coisas novas enquanto você está ministrando, porque Ele quer falar com uma pessoa que está ali no meio da igreja. Porque Ele quer revelar ao coração de uma pessoa que está ali, que chegou angustiada, que chegou depressiva, que chegou com o casamento destruído. E através da ciência da palavra, ou da palavra da ciência, o Senhor agora Ele vai pegar tudo que Ele já te deu na palavra da sabedoria, e Ele agora começa a te fazer a ministrar aquilo ali de forma profética para a vida daquela pessoa com quem o Senhor quer falar naquele culto. Então, um tem a ver com a interpretação enquanto eu leio, o outro tem a ver com aquilo que o Senhor me revela enquanto eu ministro. E não é a vida não são revelações dentro da palavra. Você vai te levar a ver coisas e você vai estar ali ministrando de isso aqui, eu achei que na hora veio, começa a vir com minha atenção. Essa diferença de uma letra chamou minha atenção, porque o Espírito começa a te revelar aquilo no momento dentro da palavra. E para isso é muito importante o uso de uma Bíblia fiel ao texto original. Existem muitos segredos na Bíblia, que eles estão cravados dentro do texto, e que eles estão perdidos pelas traduções modernas. Porque na tentativa de facilitar a leitura, e essas traduções são muito importantes para os novos na fé, mas para aquele que ministra, quando ele pega uma tradução já toda interpretada, ele perde a revelação, ele fica com a hermenêutica, mas ele perde o rema, ele fica com o logos e perde o rema. Ele fica com aquilo que está interpretado já para ele, aquela interpretação que foi dada é o que vai ficar. E às vezes se ele tivesse com um texto fiel ao original, ele conseguiria ver com a ajuda do Espírito Santo detalhes escondidos em uma letra, detalhes escondidos em um verbo, detalhes escondidos em um plural ou no singular, coisas que às vezes nas traduções atuais tudo isso é jogado fora como se não tivesse utilidade nenhuma. Olha que pequeno detalhe pode te levar a perder coisas grandiosas, ok? Terceiro dom de revelação é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom, ele é necessário demais em nossos dias. Eu preciso discernir espíritos, eu preciso conhecer o que o Senhor está falando, eu preciso conhecer quem é que está falando, para que eu não rejeite o que vem de Deus e não abrace o que não vem de Deus. E aí é o problema, porque muita gente que não busca de Deus discernimento, está tentando discernir a partir de suas próprias filosofias, de suas próprias ideias, de seus próprios argumentos. Essas pessoas simplesmente agora começam a rejeitar tudo que ele acha que não é de Deus, a partir do que ele acha que deu. Eles não têm um discernimento de espírito, não, você é só um crítico, que critica tudo. Você é só um incrédulo que não crê em nada. Isso não é discernimento. Discernimento do Espírito são revelações dadas pelo Espírito naquele momento exato para declarar que aquilo não veio dele. Não tem a ver com o que eu acho, não tem a ver com a minha ideia, não tem a ver com os meus preconceitos e conceitos, não. Tem a ver com o que o Espírito vai declarar naquele momento em que determinada situação está acontecendo. Porque quando eu tento discernir a partir de minhas ideias, eu rejeito o que é de Deus e eu abraço o que é do maligno. Porque eu interpreto a partir dos meus preconceitos. Então não confunda isso. Então quais são os dons de revelação? Sabedoria da palavra, ciência da palavra da ciência e discernimento do Espírito. Segunda categoria, dons de poder. Primeiro dom de poder é o dom da fé. A Bíblia vai falar sobre esse dom e é interessante porque todos têm fé. Né? Todo mundo tem fé de algum modo. Versículo 9. A Bíblia fala que o Espírito dá o dom da fé. Só que o dom da fé é diferente de simplesmente eu ter fé. Todo mundo tem fé. Em algum momento a gente exerce a fé. Mas existem aquelas pessoas que elas desafiam o impossível.
Existem aquelas pessoas que elas conseguem ir lá e crer quando ninguém mais está crendo. Não é quando a gente crê movido pelo nosso interesse. As pessoas que desafiam a lógica, que desafiam tudo, porque elas dizem, eu sei o que Deus vai fazer. E o que é isso? É o dom da fé. É algo que não é de todos. Todos têm a porção de fé. Mas o dom da fé ele é algo especial. Ele é algo a mais, que precisa ser buscado por todo crente também. Aí vem o segundo dom de poder, que é o dom de curar. E aí eu preciso emendar com o terceiro, que é o dom de milagres e maravilhas. Por que eu emendo curar com milagres e maravilhas? Porque isso aqui se confunde muito. O que é o dom de curar? O dom de curar é aquele que o Senhor te usa para curar coisas que a medicina poderia ter cuidado. O dom de curar é quando o Senhor te usa para curar coisas que a medicina poderia ter passado um remédio, poderia ter feito um tratamento, mas o Senhor te usou e curou. Isso é um dom. E é lindo. E é preciso dentro da igreja. Quantos procedimentos cirúrgicos foram evitados porque alguém com o dom de curar orou por outra pessoa e essa pessoa foi curada? Mas existe o dom de milagres e maravilhas. E qual a finalidade desse dom? É tratar de coisas que a medicina não pode tratar. O dom de milagres e maravilhas é aquele que ora pelo cego e o cego vê, ora pelo mudo e o mudo fala, ora pelo coxo e a perna volta para o lugar. São coisas que a medicina não faria mais. O cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o coxo anda, perna cresce. Por que essas coisas acontecem? São dons de milagres e maravilhas. Ah, pastor, então quem tem o dom de milagre e maravilha é maior do que o que tem o dom de curar? Não, são dons diferentes, ministérios diferentes, operações diferentes. Apenas isso. Quando você vai para Lucas 13, o Senhor diz, olha, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu operei milagres e maravilhas. O Senhor vai dizer, apartai-vos porque eu não te conheço. Então observe que isso aqui não bota ninguém em patamar de espiritualidade. Porque os dons são para edificação da igreja. Não confunda isso. Ah, fulano é uma bênção, tem dons, então é vaso. Não, isso não tem a ver com ele, tem a ver com a igreja. É sinais para incrédulos. É para edificar a igreja. Não tem a ver com quem tem o dom. Quem tem o dom não se beneficia em nada. O único dom que beneficia quem tem é o dom de línguas, porque esse edifica a si mesmo. Paulo diz que quem ora em língua edifica a si mesmo. Então, dons de revelação, sabedoria da palavra, palavra da ciência, discernimento do espírito. Dons de poder, fé, curas e milagres. E a última categoria, o dons de inspiração verbal. Primeiro dom, que a Bíblia vai referenciar, é o dom de variedade de línguas. Isso aqui é diferente daquelas línguas estranhas. Minha esposa está colocando aqui minhas páginas. Obrigado, filha. Depois você entra lá e curte, tá bom? Aqui é Geisiel Santos no Facebook e também Pastor Geisiel Santos no YouTube. As duas páginas estão aí, tá um cliquezinho, você não precisa nem pesquisar. Tá bom? Entra lá, curte, se inscreve. É bênção para nós. Amém? Terças e quintas eu estou sempre fazendo estudos aqui, terças e quintas nesse mesmo horário, 4 horas da tarde, terça-feira que vem, com o pastor Urbano Júnior, falando sobre escola bíblica dominical. Irmão, vai ser bênção, vai ser tremendo. Variedades de línguas é diferente de línguas. Quando você é batizado no Espírito, você recebe aquela porção de línguas estranhas, para a sua edificação. Mas alguns vão receber variedades, que são as línguas proféticas. Que são as variações de línguas, para você poder orar em línguas por horas e horas se necessário. Que é para Deus te usar em línguas proféticas, aquelas que precisam de interpretação. Nem todas as línguas precisam de interpretação. Porque existe aquela interpretação de língua para a língua profética, em que o Senhor está falando para alguém através de línguas. E Ele não vai fazer uso disso aleatório, exceto que tem alguém ali que saiba interpretar. E existe a oração em línguas, em que você ora para seu benefício, para a sua estruturação, para a sua edificação, conforme ensina a palavra de Deus. Então aqui fala de variedades de línguas. Segundo, dons de inspiração verbal, dom de profecia, que vai se manifestar de 2 modos. O primeiro é Deus tomando a sua boca para falar com alguém. O segundo seria Deus te mostrando algo e você entregando esse recado a outra pessoa. Amém? A forma como você entrega um recado é responsabilidade sua. Não culpe Deus pelos seus desvaneios. Não culpe Deus pelos seus espetáculos. Não faça isso. Amém? Deus te deu um recado, você chegou lá, fez um show no meio da igreja, atrapalhou o culto. Isso não é problema de Deus. Foi falta de equilíbrio seu. Ok? Então a gente precisa separar isso. Aí fulano faz aquele show no meio, o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo te deu um recado. Se você quis fazer um show, foi problema seu. Foi falta de equilíbrio seu. Isso não tem a ver com o Espírito Santo. Amém? Eu mando uma carta no correio, o carteiro, se ele vai entregar lá, sapateando, rodopiando, girando, gritando, vai chegar lá e entregar a carta, é problema dele. Eu escrevi a carta e pedi para ele entregar. A mesma coisa é Deus, quando envia um recado através de um profeta. O show é do profeta, Deus não se responsabiliza por isso.
E o último que é a interpretação de línguas, especialmente para línguas proféticas. Para aquelas línguas em que Deus quer falar com alguém. Então, meu irmão, entenda algo. Quando Paulo escreve dizendo, olha, se alguém fala em línguas, que tem intérprete, ou se não, cale-se. Ele não fala da oração de línguas, aquela que você ora para si mesmo. Mas ele fala daquela que é falada em púlpito. O pregador vai pregar e passa meia hora falando em língua estranha. Edificou quem? Aí edificou ele mesmo, então ele fizesse isso no secreto. Se ele foi pregar, pregue. Paulo diz, ó, melhor falar uma palavra de forma legível, entendível, do que eu ficar aqui falando 1000 palavras em língua estranha. Ninguém vai entender nada. Uma coisa é eu entrar no meu quarto e orar em línguas estranhas para mim, Deus. Outra coisa é eu ir para o púlpito e ocupar metade do tempo da mensagem falando em línguas estranhas. A igreja não está entendendo nada. A igreja não está sendo edificada. O ímpio não está servindo de sinal porque não há intérprete para ele. Se há intérprete, amém. Se alguém tem o dom de interpretação, que o pregador fale em língua estranha por 1 hora e outro interprete. Mas se não tem, guarde para falar com você em Deus. Que use no momento de oração. Que use em um momento ali de derramamento de graça. Amém? Você e o Senhor, edificando o seu espírito. Mas eu não posso pegar o microfone, olha, pastor Gesiel, hoje é o pregador, e aí, irmãos, eu saio da igreja, pronto, esqueceu a mensagem, ninguém foi edificado, ninguém entendeu nada. Perdeu o propósito da palavra. Então as coisas de Deus eram feitas com ordem e decência. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, 32, ele vai dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Amém? O teu espírito, não é o de Deus não, o teu espírito é sujeito a você. O show quem faz é você, não é Deus. Amém? Eu quero fechar esse estudo com Salmos de número 34, verso 8. Salmos de número 34, verso 8. Depois, assim que acabar, você já curte as 2 páginas aí, tá bom? Eu vou apagar daqui uns 5 minutinhos, eu vou apagar esses 2 vídeos, vou juntá-los e postar de novo, tanto na minha página quanto na página da CEMAP, tá bom? Como um vídeo só. O aplicativo aqui atualizou no meio do vídeo. Não sei o que aconteceu, mas foi uma atualização. Foi uma bugada do próprio aplicativo do Facebook. A aula passada a gente teve um corte de vídeo. Não foi o caso hoje. Salmos 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Queridos, a gente está 4 aulas aqui estudando sobre o Espírito Santo. Mas se tem um conselho que eu posso te dar nessa última aula, nesses últimos minutos, é provai e vede que ele é bom. Experimente e veja que ele é bom. Não dá para eu ficar só na teoria. Existem níveis de glória. A Bíblia vai apresentar a doxologia, que é o estudo da glória. Você fica só estudando a glória, fica um expert em falar sobre glória, mas não conhece a glória, não experimenta, não vive a glória. Amém? Você pode viver a Shekinah, que é a presença manifesta, mas você pode viver a doxa, que é o peso de glória, que muda a tua vida e te leva a mudar a vida de outras pessoas. Então o alvo de Deus é que você chegue no último nível, que você experimente o peso de glória. Não fique só na doxologia, não fique só na teoria. De nada vai adiantar você ter aí 10 folhas anotadas dessas 4 aulas, se você não dobrar seu joelho e dizer, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Espírito Santo, eu quero receber isso que o pastor Gesiel está ministrando. Meu conselho para você hoje é seja cheio do Espírito Santo. Pedro escrevendo em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz, desejai ardentemente como uma criança deseja o leite materno. No versículo 3 ele diz, se é que já provaste que o Senhor é bom. Porque se você não provou, você não vai conseguir desejar nesse nível. Você precisa experimentar para depois você desejar. A comida que a gente já experimentou, a gente vai desejar comer de novo. Mas aquela que a gente só ouve falar, você até deseja, mas não tem por que buscá-la. Você não sabe o gosto. Então provai, experimentar e faça um propósito de 7, de 10 dias, de 21, de 30. Entre em oração por isso, dizendo, Deus, eu quero experimentar, eu quero ser cheio. E eu te garanto que no momento em que você for cheio, você não vai conseguir mais viver vazio. No momento em que você experimentar do quão é gostoso ser cheio de Deus, ser vazio não é mais uma opção para você. Fernanda Brum já cantava dizendo, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe mais viver. De qualquer lugar vai estar chamando pela glória de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Experimente e você vai descobrir aquilo que já é lógico. É muito bom. É muito bom. E o Senhor vai te fazer viver o sobrenatural. Tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Compartilha essa live, compartilha esses 4 estudos. Os irmãos da CETAP, foi um prazer estar aqui com vocês.
né? A maioria eu tenho observado que tem assistido pelo YouTube, depois eu estou acompanhando lá as visualizações. Tem uma provinha chegando para vocês aí, tá bom? Coisa leve, coisa tranquila, tá bom? Mas os outros só beneficiaram aqui sem precisar passar por teste. Bom, meus irmãos da Setup, tem uma provinha chegando para vocês junto com a apostila. E Deus abençoe. Logo a gente está de volta, tá bom? Passei com vocês o ano passado com aula de homilética, voltando agora com pneumologia, e depois a gente retorna com outras matérias também. Deus abençoe o pastor George, que nos ofertou essa oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe mesmo. E terça-feira, terças e quintas, eu estou aqui 4 horas da tarde, sempre ministrando estudos através da minha página. Minha esposa acabou de colocar, missionária Daniele Santos, sempre atenta, amém? Colocou minha página do Face, YouTube. Você entra lá, curte a página do Face, se inscreve no canal do YouTube. Tem centenas de mensagens de lives de estudos lá e ministrações que vão abençoar a sua vida. Terça-feira eu estou de volta com o pastor Urbano Júnior falando sobre a importância da escola bíblica para a igreja contemporânea. Que Deus te abençoe, fica na paz, foi um prazer estar com você.